Um milionário se aproxima de uma pequena mendiga. Então oferece a ela dinheiro para ajudá-la. A pequena mendiga recusa sua proposta e pede algo que deixou o milionário em lágrimas. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos dizer de qual cidade você está nos assistindo. Continuaremos. O sol da manhã mal começava a espreitar por entre os edifícios desgastados do centro de São Paulo, quando os olhos de Júlia Santos se abriram. Aos 12 anos, ela já havia dominado a arte de acordar antes do amanhecer, uma necessidade nascida de anos de sobrevivência nas ruas. A loja abandonada que chamavam de lar não era muito, mas Júlia havia trabalhado duro para torná-la o mais confortável possível para sua mãe, Clara. Mãe? Júlia sussurrou, virando-se para verificar a figura frágil encolhida sob um cobertor fino ao seu lado. A respiração de Clara estava difícil, mas estável. O medicamento estava ajudando, embora não o suficiente. Júlia sabia que precisavam de mais, sempre mais, mas o custo mensal dos remédios já era esmagador. Cuidando para não perturbar o descanso da mãe, Júlia reuniu silenciosamente seus poucos pertences. Um caderno de desenho gasto, um punhado de lápis desgastados e a pequena lata que usava para coletar moedas. A arte era sua fuga, sua pequena janela para um mundo onde as possibilidades se estendiam tão longe quanto sua imaginação pudesse levá-la. Mas ultimamente, ela tinha tido pouco tempo para desenhar. A rua começava a despertar quando Júlia se dirigiu para a Praça da Sé. Trabalhadores matinais passavam apressados, agarrando copos de café e pastas, com os olhos fixos nas telas de smartphones. Júlia havia aprendido há muito tempo que essas não eram as pessoas para abordar. Elas estavam ocupadas demais, muito focadas em seus próprios mundos, para notar uma pequena menina pedindo ajuda. Em vez disso, ela se posicionou perto da fonte, onde turistas logo se reuniriam para tirar fotos e casais idosos parariam para descansar nos bancos. Essas eram as pessoas que às vezes tinham tempo de sobra, que poderiam deixar algumas moedas em sua lata ou, em raras ocasiões, até comprar um de seus desenhos. "Bom dia, Dona Júlia", chamou o Sr. Silva de seu carrinho de flores. Ele era uma das poucas bondades constantes em sua vida, sempre a cumprimentando com um sorriso caloroso e às vezes compartilhando sobras de pães da sua café da manhã. "Bom dia, Sr. Silva", Júlia respondeu, conseguindo um pequeno sorriso apesar de suas preocupações. "Como estão as rosas hoje?" "Lindas, assim como você", ele disse, selecionando uma flor levemente murcha de seu balde. "Aqui, leve esta. Talvez inspire outra obra-prima." Júlia aceitou a rosa com gratidão, já imaginando como poderia capturar sua beleza decadente em seu caderno de desenhos. Mas antes que pudesse se acomodar em seu lugar habitual, uma comoção perto da rua chamou sua atenção. Um menino pequeno, de não mais que 5 ou 6 anos, havia escapado do controle de sua babá e estava perseguindo um balão. A mulher gritava por ele em pânico, mas o menino estava focado apenas na esfera vermelha, balançando tentadoramente à sua frente. O coração de Júlia parou quando ela viu o que o menino não via. Um SUV preto elegante, virando a esquina em alta velocidade, seu motorista distraído por algo no banco do passageiro. Sem pensar, Júlia largou sua lata e o caderno de desenhos. Seus pés se moveram antes que seu cérebro pudesse processar o perigo. Anos de instintos de rua assumindo o controle. Ela alcançou o menino exatamente quando ele pisou na calçada, envolvendo seus braços em torno de seu pequeno corpo e puxando-o para trás com toda a sua força. Eles caíram juntos na calçada enquanto o SUV passou zunindo, seu motorista alheio à quase tragédia que acabara de evitar. "Tiago, meu Deus, Tiago!" A babá os alcançou primeiro, pegando a criança chorosa e abraçando-a com força. Uma multidão começou a se formar, vozes murmurando com preocupação e alívio. Júlia se levantou tremendo, seu coração batendo forte. Ela havia arranhado o cotovelo na queda, mas de resto estava ilesa. Enquanto se virava para recuperar seus pertences espalhados, uma voz grave cortou a multidão. "Espere! Por favor, espere!" Um homem alto de terno caro estava abrindo caminho entre os espectadores reunidos, seu rosto pálido de medo. "Esse é meu filho", ele disse, respirando pesadamente como se tivesse corrido.
Eu vi tudo do outro lado da rua. Você salvou a vida dele. Júlia se mexeu desconfortavelmente sob seu olhar intenso. Qualquer um teria feito o mesmo, senhor. Não, ele disse firmemente, alcançando sua carteira. Nem todos arriscariam a si mesmos assim. Por favor, deixe-me recompensar sua bravura. Mas quando ele estendeu um punhado de notas em sua direção, Júlia deu um passo para trás. O dinheiro, mais do que ela tinha visto em meses, parecia zombar do próprio motivo pelo qual ela havia agido. Eu não fiz isso por uma recompensa, ela disse baixinho. Eu fiz porque era o certo. O homem, o pai de Tiago, a encarou com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Então seus olhos caíram sobre seu cotovelo arranhado, suas roupas gastas e finalmente o conteúdo espalhado de sua lata. Seu rosto suavizou com compreensão. Ricardo Mendes havia construído seu império imobiliário com sua habilidade de ler as pessoas. Mas a jovem parada diante dele desafiava todas as expectativas. Apesar de sua óbvia pobreza, ela havia recusado seu dinheiro com uma dignidade que falava de um caráter muito além de seus anos. Enquanto ele estudava seu rosto, notou algo mais. Um cansaço familiar em seus olhos que o lembrava de suas próprias lutas na infância. Qual é o seu nome? Ele perguntou, abaixando-se ao nível dos olhos dela. Júlia Santos, senhor. Júlia, ele repetiu pensativamente. Eu sou Ricardo Mendes. E este pequeno encrenqueiro é meu filho, Tiago. Ele gesticulou para o menino, que havia parado de chorar e agora observava a troca com curiosidade nos braços da babá. Os olhos de Júlia se voltaram para seus pertences espalhados, e Ricardo notou o caderno de desenhos que havia caído aberto, revelando desenhos detalhados da vida na cidade. Antes que ela pudesse se mover para recolhê-los, ele já estava juntando as páginas, parando para admirar a arte de cada esboço. Estes são notáveis, ele disse, com genuína surpresa em sua voz. Você os desenhou sozinha? Júlia assentiu, um leve rubor colorindo suas bochechas. Quando tenho tempo, ela disse suavemente. Mas ultimamente, sua voz sumiu enquanto ela olhava para sua lata, agora vazia das poucas moedas que continha. O olhar treinado de Ricardo captou o leve tremor em suas mãos, a maneira como ela continuava verificando a posição do sol, como se estivesse preocupada com o tempo. Júlia, você disse que não queria uma recompensa, mas talvez aceitasse alguma ajuda? Claramente há mais na sua história. Por um momento, Júlia pareceu travar uma batalha interna. O orgulho lutou contra a necessidade em sua expressão antes que ela finalmente falasse. É minha mãe, ela admitiu. Ela está muito doente e os remédios são tão caros. Eu tento ajudar coletando dinheiro aqui, mas nunca é o suficiente. Ricardo sentiu algo mudar em seu peito, um reconhecimento dos estranhos caminhos do destino. 25 anos atrás, ele havia sido aquele em necessidade desesperada, salvo pela bondade de um estranho. Agora a vida lhe apresentava uma chance de completar esse círculo. Onde está sua mãe agora? Ele perguntou gentilmente. No nosso... Júlia hesitou, claramente desconfortável em revelar muito. Onde ficamos? Ela precisa descansar antes da consulta médica desta tarde. Vocês têm uma consulta médica hoje? Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. Deveríamos ter, mas não temos o suficiente para a consulta e o remédio deste mês. Eu esperava coletar mais esta manhã, mas... Ricardo se levantou, tomando uma decisão que mudaria várias vidas para sempre. Júlia, você confiaria em mim para ajudar? Ajudar de verdade, não apenas com dinheiro, mas garantindo que sua mãe receba os cuidados de que precisa? Por que você faria isso? Júlia perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Porque há 25 anos eu era um menino vivendo nestas mesmas ruas. Ricardo respondeu, surpreendendo-se com a admissão. Alguém me ajudou quando eu mais precisava. Eles não apenas me deram dinheiro, me deram uma chance. Talvez seja a hora de eu fazer o mesmo por outra pessoa. A expressão de Júlia se transformou de suspeita para admiração. Antes que ela pudesse responder, Tiago se soltou dos braços da babá e se aproximou dela, segurando seu precioso balão. Para você, ele disse simplesmente, porque você me salvou. O pequeno gesto pareceu quebrar algo dentro de Júlia. Sua compostura cuidadosa rachou e as lágrimas começaram a cair.
Minha mãe, ela disse urgentemente. Ela precisa de ajuda agora. Ela estava tão fraca esta manhã, e eu estava com medo de deixá-la, mas precisávamos... Ricardo colocou uma mão gentil em seu ombro. Então não vamos perder tempo. Ana, ele chamou a babá. Por favor, leve Tiago para casa. Eu cuidarei das coisas a partir daqui. Enquanto caminhavam em direção ao lar improvisado de Júlia, Ricardo fez várias ligações. Quando chegaram à loja abandonada, ele havia providenciado uma transferência imediata de ambulância para o Hospital das Clínicas, onde a fundação de sua família mantinha uma ala permanente. Clara Santos estava exatamente onde Júlia a havia deixado, encolhida sob o cobertor fino. Apesar de sua doença óbvia, sua primeira reação ao ver sua filha com um estranho foi tentar protegê-la. Júlia, quem é esse homem? Mãe, está tudo bem, Júlia a tranquilizou em português. Ele está aqui para ajudar. O filho dele, eu ajudei o filho dele, e agora ele quer nos ajudar. Ricardo deu um passo à frente, também falando em português. Senhora Santos, sou Ricardo Mendes. Sua filha salvou a vida do meu filho hoje, e eu gostaria de garantir que vocês duas recebam os cuidados e o apoio de que precisam. Você me permitiria ajudar? Clara olhou de Ricardo para sua filha, vendo algo na expressão de Júlia que a fez relaxar um pouco. Você confia nele, meu amor? Júlia pegou a mão de sua mãe, e pela primeira vez naquele dia, seu sorriso chegou aos olhos. Sim, mãe. Eu acho que sim. As paredes imaculadas do Hospital das Clínicas pareciam um mundo distante das ruas que Júlia chamava de lar. Enquanto ela se sentava na cadeira confortável ao lado da cama de hospital de sua mãe, seu caderno de desenhos gasto aberto em seu colo, ela lutava para processar o turbilhão de mudanças que as últimas 48 horas haviam trazido. Clara estava dormindo pacificamente pela primeira vez em meses. Seu rosto relaxado, enquanto a medicina moderna fazia o que os esforços desesperados de Júlia nunca puderam. Os médicos haviam diagnosticado uma condição tratável que havia ficado sem controle por muito tempo. Com os cuidados adequados, eles asseguraram a Júlia. Sua mãe deve se recuperar completamente. Júlia estava dando os toques finais em um esboço da forma adormecida de sua mãe, quando uma batida suave interrompeu sua concentração. Ricardo Mendes estava na porta, seu paletó pendurado sobre um braço e a gravata afrouxada, sinais de um longo dia de trabalho. Como ela está? Ele perguntou suavemente, puxando uma cadeira ao lado de Júlia. Melhor, Júlia respondeu, fechando cuidadosamente seu caderno de desenhos. Os médicos dizem que o novo remédio está funcionando. Ricardo assentiu, então alcançou sua pasta. Tenho algo para você, ele disse, produzindo um grande envelope. É sobre o seu futuro, Júlia. O de vocês duas. As mãos de Júlia tremeram levemente ao abrir o envelope. Dentro, havia papéis que ela não conseguia entender completamente, mas Ricardo os explicou pacientemente. Ele havia providenciado para que elas ficassem em um apartamento mobiliado perto do hospital, assim que Clara recebesse alta. Também havia documentos de matrícula para o Colégio São Paulo, uma das escolas particulares mais prestigiadas da cidade. Escola? A voz de Júlia tremeu. Mas eu não vou à escola a... Eu sei, Ricardo a tranquilizou. É por isso que vamos começar com tutores primeiro, para ajudá-la a se atualizar. Mas Júlia, seu talento merece uma chance de crescer. Lágrimas se formaram nos olhos de Júlia ao pensar em todos os anos passados, sonhando com educação, enquanto observava outras crianças entrarem em prédios escolares. Por que você está fazendo tanto por nós? Ricardo ficou quieto por um momento, seus olhos distantes. Quando eu era jovem, havia um homem chamado José Oliveira. Ele me encontrou dormindo em um depósito e, em vez de chamar a polícia, me ofereceu um emprego em sua pequena empresa de construção. Mais tarde, ele me ajudou a voltar para a escola, me orientou, me mostrou que eu poderia ser mais do que minhas circunstâncias. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Perdi contato com ele anos atrás, mas nunca esqueci o que ele me ensinou sobre segundas chances. Antes que Júlia pudesse responder, Clara se mexeu na cama. Júlia, você está aí? Sim, mãe. Estou aqui. Júlia se moveu rapidamente para o lado de sua mãe, pegando sua mão. Os olhos de Clara se focaram em Ricardo e ela conseguiu um sorriso fraco. Senhor Mendes,
Você ainda está aqui nos ajudando. Por favor, me chame de Ricardo. Ele respondeu calorosamente. E sim, ainda estou aqui. Na verdade, eu estava contando a Júlia sobre alguns planos para quando você estiver mais forte. Enquanto Ricardo explicava os arranjos, Júlia notou lágrimas se formando nos olhos de sua mãe. Não podemos aceitar tanto, Clara protestou fracamente. É generoso demais. Senhora Santos, Ricardo se inclinou para a frente, sua voz sincera. As ações de sua filha me mostraram algo que eu estava esquecendo, que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que damos. Por favor, deixe-me ajudar vocês duas a construir uma nova vida. Uma nova voz da porta as interrompeu. Pai? Você está aqui? Tiago espiou pela esquina, segurando uma sacola de presente colorida. Atrás dele, uma mulher elegante na casa dos 40 anos, a esposa de Ricardo, Beatriz, gentilmente o guiou para dentro do quarto. Júlia! Tiago exclamou, correndo até ela com a sacola estendida. Eu trouxe algo para você. Júlia aceitou a sacola, surpresa com seu peso. Dentro havia um conjunto de arte profissional, lápis, pastéis e um caderno de desenho encadernado em couro de papel de alta qualidade. Isso é demais, ela sussurrou. Não, não é, Tiago insistiu. Minha mãe me ajudou a escolher. Ela diz que você vai vir para a minha escola. Você vai me ensinar a desenhar como você? Beatriz deu um passo à frente, colocando uma mão gentil no ombro do filho. Tiago não para de falar sobre você, ela disse com um sorriso caloroso. Adoraríamos ter você para jantar conosco quando sua mãe estiver se sentindo mais forte. Júlia olhou ao redor do quarto, para as lágrimas agradecidas de sua mãe, o sorriso encorajador de Ricardo, o calor genuíno de Beatriz e a animação de Tiago, e sentiu algo que não experimentava há anos: esperança. Não apenas pela sobrevivência, mas por um futuro cheio de possibilidades. Ela abriu o novo caderno de desenhos, suas páginas imaculadas parecendo conter um potencial infinito. Com sua mãe finalmente recebendo cuidados adequados, uma educação real no horizonte e pessoas que acreditavam nela, Júlia sentiu um peso sendo tirado de seus ombros. Mas ao vislumbrar seu reflexo na janela, ela viu algo que a fez pausar. A menina experiente de rua, que ela havia sido por tanto tempo, olhava de volta para ela, lembrando-a de que o caminho à frente não seria sem desafios. Os corredores polidos do Colégio São Paulo brilhavam sob as luzes fluorescentes, enquanto Júlia estava em frente ao seu armário designado, tentando lembrar a combinação pela terceira vez. Após 2 meses de tutoria intensiva, ela havia se saído bem o suficiente nos testes para ingressar na turma do 7º ano no meio do semestre, mas nenhuma preparação acadêmica poderia tê-la preparado para o choque cultural de entrar neste mundo de privilégios. Aqui, deixe-me ajudar, ofereceu uma voz familiar. Júlia se virou para encontrar uma garota de cabelos castanhos e olhos gentis observando sua luta. Essas fechaduras podem ser complicadas. Sou Renata Oliveira, mas todos me chamam de Rê. Júlia Santos, ela respondeu, dando um passo para o lado para deixar Renata demonstrar a sequência correta. O armário se abriu sem esforço, sob suas mãos experientes. Você é a heroína do Tiago Mendes, não é? Renata perguntou, seus olhos se iluminando com reconhecimento. Meu pai é dono da floricultura na Praça da Sé. Ele costumava me contar sobre a garota que fazia desenhos lindos perto do carrinho dele. Júlia sentiu suas bochechas esquentarem com a lembrança da bondade do Sr. Oliveira. Seu pai sempre me tratou como se eu importasse, mesmo quando a maioria das pessoas nem olhava para mim 2 vezes. Bem, agora todo mundo está olhando para você, Renata observou, olhando ao redor para os outros alunos que tentavam dar olhadas discretas para a nova aluna. Ser a protegida de Ricardo Mendes é um grande acontecimento por aqui. Antes que Júlia pudesse responder, um grupo de meninas se aproximou, liderado por uma loira alta que se portava com a confiança de alguém que nunca questionou seu lugar no mundo. Então, esta é a obra de caridade sobre a qual todos estão falando, a loira disse, sua voz carregando doçura suficiente para mascarar o veneno por baixo. Sou Mariana Almeida. Meu pai faz parte do conselho escolar com o Sr. Mendes. Júlia endireitou os ombros, lembrando-se das palavras de sua mãe naquela manhã.
Seu valor não está no que você possui, meu amor, mas em quem você é. Prazer em conhecê-la, Júlia respondeu calmamente. Sou Júlia. As sobrancelhas perfeitamente esculpidas de Mariana se arquearam. E é verdade que você costumava morar nas ruas? Que inspirador. Embora eu suponha que alguns de nós simplesmente nasçam para coisas maiores que outros. Você ficaria surpresa com o que as pessoas podem nascer para fazer. Renata interveio, dando um passo mais perto de Júlia. Às vezes, as maiores coisas vêm dos lugares mais inesperados. Os olhos de Mariana se estreitaram com o desafio. Apenas lembre-se de onde você está agora, Júlia. O Colégio São Paulo tem padrões a manter. Não gostaríamos que ninguém se sentisse fora de lugar. Enquanto Mariana e seu séquito se afastavam, Júlia soltou uma respiração que não percebera que estava segurando. Sua mão instintivamente alcançou seu caderno de desenhos, sua fonte constante de conforto, mas ela se conteve, não querendo parecer fraca. Não deixe que ela te afete, Renata disse firmemente. Mariana está apenas ameaçada porque você é diferente, e diferente é exatamente o que este lugar precisa. O sinal da primeira aula tocou e Júlia consultou seu horário. Arte avançada com a senhora Rodrigues? O rosto de Renata se iluminou. Eu também, vou te mostrar o caminho. E um aviso justo, a senhora. Rodrigues é incrível, mas ela não adoça nada. A sala de arte era diferente de tudo que Júlia já tinha visto. Cavaletes estavam em um círculo perfeito, cercados por armários de suprimentos cheios de materiais com os quais ela só sonhava em usar. As paredes estavam cobertas com obras de arte dos alunos, cada peça mais impressionante que a anterior. A senhora Rodrigues, uma mulher na casa dos 50 anos com roupas salpicadas de tinta e cabelos grisalhos vibrantes, cumprimentou Júlia com genuíno calor. Estava ansiosa para conhecê-la, ela disse, estudando o rosto de Júlia. Ricardo me mostrou seu caderno de desenhos. Você tem um talento bruto que não pode ser ensinado. Enquanto a turma se acomodava, a senhora Rodrigues anunciou o novo projeto, uma série de autorretratos que explorariam identidade e transformação. A arte não é apenas sobre habilidade técnica, ela explicou, seus olhos se demorando em Júlia. É sobre verdade, sua verdade. Enquanto outros alunos gemiam com a complexidade da tarefa, Júlia sentiu uma faísca de empolgação. Ela entendia de verdade. Tinha vivido nas ruas, tinha desenhado em seu caderno gasto, tinha visto nos olhos de sua mãe enquanto lutavam pela sobrevivência. Durante a aula, Júlia se perdeu no conforto familiar da criação. Seu lápis se movia pelo papel com certeza, capturando não apenas suas características físicas, mas a jornada que a trouxera até ali. Ela desenhou a si mesma dividida entre dois mundos, a menina experiente de rua, que sabia como sobreviver, e a estudante tentando florescer em um novo solo. Enquanto trabalhava, ela percebeu que alguém a observava. Olhando para cima, ela pegou Mariana estudando seu desenho com uma expressão ilegível. Por um momento, seus olhos se encontraram, e Júlia viu algo inesperado no rosto de sua colega. Não desprezo, mas complexidade. A senhora Rodrigues se moveu pela sala, oferecendo orientação e críticas em igual medida. Quando ela chegou ao cavalete de Júlia, ela parou por mais tempo do que havia feito para qualquer outro aluno. Você entende algo que muitos artistas nunca compreendem, ela disse baixinho. A arte não é sobre tornar as coisas bonitas, é sobre torná-las verdadeiras. No final da aula, Júlia havia criado algo que surpreendeu até a si mesma. Em seu desenho, as duas versões dela não estavam lutando por dominância, mas aprendendo a coexistir, cada uma tornando a outra mais forte. Enquanto os alunos guardavam seus materiais, Renata se inclinou para examinar o trabalho de Júlia. Isso é incrível, ela respirou. Você tem que me ensinar como faz isso. Júlia sorriu, lembrando-se do pedido semelhante de Tiago. Talvez possamos praticar juntas algum dia. Eu ainda estou aprendendo também. Com certeza. E ei, quer almoçar comigo e meus amigos? Prometo que eles não são nada parecidos com o grupo da Mariana. Pela primeira vez naquele dia, Júlia sentiu sua ansiedade realmente diminuir. Ela havia enfrentado seu primeiro teste neste novo mundo e descoberto que,
Embora algumas portas pudessem se fechar em seu rosto, outras se abririam, se ela fosse corajosa o suficiente para atravessá-las. Ricardo Mendes estava sentado à cabeceira da mesa de conferência no escritório da Mendes Empreendimentos, no centro da cidade, seu maxilar se apertando enquanto ouvia a apresentação diante dele. Eduardo Almeida, seu diretor financeiro e pai de Mariana, estava fazendo seu argumento com precisão calculada. Os acionistas estão preocupados, Ricardo, Eduardo disse, clicando para o próximo slide. As despesas da fundação aumentaram significativamente no último trimestre, particularmente no setor de saúde. Só o caso dos Santos, a família Santos, Ricardo corrigiu firmemente, representa exatamente o que nossa fundação defende: apoiar aqueles que precisam de uma chance para se erguer. Claro, Eduardo concordou suavemente, mas há questões sobre a extensão de nosso envolvimento. Mensalidade de escola particular, despesas médicas, moradia, está muito além do nosso escopo usual. Alguns membros do conselho temem que isso estabeleça um precedente preocupante. Ricardo se inclinou para a frente, sua voz nivelada, mas intensa. Quando iniciei esta empresa, fiz uma promessa de que seríamos mais do que apenas mais uma incorporadora imobiliária. Seríamos uma força de mudança positiva nesta cidade. E somos, Eduardo argumentou, mas temos que ser estratégicos sobre nossos esforços de caridade. A história da menina é comovente, mas... O nome dela é Júlia, Ricardo interrompeu, e ela salvou a vida do meu filho. A sala de reuniões ficou em silêncio. Ricardo se levantou, caminhando até as janelas do chão ao teto que davam vista para a Praça da Sé. Desta altura, ele podia ver o local onde Júlia costumava sentar e desenhar. 25 anos atrás, eu não era ninguém, ele disse baixinho. Pior que ninguém. Eu era um menino de rua sem futuro. Então alguém apostou em mim. Eles não calcularam o retorno do investimento, ou se preocuparam em estabelecer precedentes. Eles simplesmente viram potencial onde outros viam um problema. Ele se virou para encarar o conselho. Júlia Santos tem mais talento e determinação do que a maioria das pessoas neste prédio. Sua mãe trabalhava em 3 empregos antes de adoecer, tentando dar à filha uma vida melhor. Elas não são um caso de caridade. São um investimento no futuro desta cidade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no Colégio São Paulo, Júlia estava sentada na biblioteca da escola durante o intervalo do almoço, trabalhando em um projeto especial. Sua arte havia chamado a atenção de mais do que apenas seus professores. Um prestigioso concurso de arte juvenil havia anunciado seu tema para o ano: Transformações. Isso está ficando incrível, Renata disse, deslizando para o assento ao lado dela. Ela estudou a tela de Júlia, onde cores redemoinhantes retratavam uma fênix se erguendo das sombras urbanas. É para o Prêmio de Arte Jovem Portinari. Júlia assentiu, adicionando sombras sutis às asas da fênix. A senhora Rodrigues acha que eu deveria participar. O prêmio inclui um programa de verão no Instituto de Arte. Você vai ganhar, Renata declarou com completa confiança. Ninguém mais captura a emoção na arte como você. Júlia, a voz de Tiago soou atrás delas. Ele havia desenvolvido o hábito de procurá-la durante seu intervalo de almoço, orgulhoso de conhecer a garota mais velha legal sobre a qual todos estavam falando. Ei, pequeno, Júlia sorriu, usando seu apelido para ele. Quer ver no que estou trabalhando? Os olhos de Tiago se arregalaram diante da pintura. Parece mágica, ele respirou. Como quando você me salvou e tudo mudou. A mão de Júlia pausou sobre a tela. Ela não havia feito essa conexão conscientemente, mas Tiago estava certo. A fênix em sua pintura carregava a mesma determinação que ela sentira naquele dia na Praça da Sé. Às vezes, ela disse pensativamente, as maiores mudanças vêm dos menores momentos. Falando em mudanças, Renata interveio. Você soube da abertura da galeria de arte? Aquela apresentando jovens artistas? A senhora Rodrigues enviou seu portfólio. Antes que Júlia pudesse responder, seu celular vibrou. Uma mensagem de sua mãe. Clara estava fazendo sua revisão final no hospital hoje, um marco em sua recuperação. Os médicos estavam impressionados com seu progresso. Boas notícias? Renata perguntou, notando o sorriso de Júlia. As melhores. Os exames da minha mãe deram tudo certo. Ela está oficialmente em remissão.
A palavra soava como um milagre. Após meses de incerteza e tratamento, Clara estava se curando. Ela até começou a fazer trabalho voluntário em um centro comunitário local, ajudando outras famílias que falam português a navegar pelo sistema de saúde. Enquanto as meninas celebravam a notícia, Mariana apareceu à mesa delas, sua expressão incomumente hesitante. "Ouvi dizer que você vai participar do concurso Portinari", ela disse para Júlia. "Minha mãe faz parte do comitê de seleção." Júlia ficou tensa, esperando outro comentário afiado, mas Mariana a surpreendeu. "Seu trabalho é realmente bom", ela admitiu. "Diferente de qualquer coisa que eles normalmente veem. Eu, na verdade, queria perguntar se você consideraria me ensinar algumas de suas técnicas." O pedido pairou no ar, pesado com significados não ditos. Era mais do que apenas sobre arte. Era um ramo de oliveira, um reconhecimento de que talvez as primeiras impressões nem sempre estivessem certas. De volta à sala de reuniões, Ricardo concluiu seu discurso improvisado. "Não estou pedindo aprovação, estou dizendo como vai ser. A Fundação continuará a apoiar a família Santos e qualquer outra como ela, que mostre coragem para mudar seu destino." Eduardo Almeida estudou seu velho amigo pensativamente. "Você realmente acredita nessa garota, não é?" "Eu acredito em dar às pessoas a chance de provar seu valor", Ricardo respondeu. "Júlia já está me provando que estou certo. A questão é, esta empresa vai viver de acordo com seus valores declarados ou eles são apenas palavras em uma declaração de missão?" O desafio pairou no ar, ecoando pela sala de reuniões imaculada. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo interminável, inconsciente de que em escritórios, salas de arte e corredores de hospital, vidas estavam sendo transformadas de maneiras sutis e profundas. O sol da tarde entrava pelas grandes janelas do estúdio de arte do Colégio São Paulo, lançando longas sombras sobre a tela de Júlia. Ela havia ficado depois da aula, aproveitando as horas tranquilas para trabalhar em sua submissão para o Prêmio de Arte Jovem Portinari. A senhora Rodrigues havia dado permissão para ela usar o estúdio sempre que precisasse, reconhecendo que o pequeno apartamento de Júlia, embora confortável, não podia proporcionar o mesmo espaço e luz. "As sombras não estão bem certas", Mariana comentou de seu cavalete próximo. Suas sessões de arte após a escola haviam se tornado um ritual inesperado nas últimas semanas. "Talvez tente suavizar a transição aqui." Júlia deu um passo para trás, estudando a área que Mariana indicou. "Você está certa", ela admitiu, alcançando um pincel diferente. "Às vezes eu fico tão absorta na emoção de uma peça que esqueço dos detalhes técnicos. E às vezes eu me concentro tanto na técnica que esqueço da emoção", Mariana respondeu, franzindo a testa para sua própria pintura. "Como você faz isso? Faz as pessoas sentirem coisas apenas olhando para seu trabalho?" Júlia pousou seu pincel, considerando a pergunta. Acho que é porque eu pinto o que conheço. Não apenas o que vejo, mas o que vivi." Ela caminhou até o cavalete de Mariana, estudando a paisagem tecnicamente perfeita, mas de alguma forma distante de sua colega. "O que importa para você, Mariana? O que faz seu coração acelerar ou seu estômago revirar ou seu sorriso impossível de esconder?" A compostura cuidadosamente mantida de Mariana vacilou. "Eu não sei", ela disse baixinho. "Passei tanto tempo tentando ser o que todos esperam que não tenho certeza se sei mais o que quero." A admissão pairou no ar entre elas, honesta de uma maneira que suas interações anteriores nunca haviam sido. Júlia reconheceu algo na expressão de Mariana, a mesma solidão que ela costumava sentir, observando outras crianças das sombras da Praça da Sé. "Então talvez esse seja seu verdadeiro tema", Júlia sugeriu gentilmente. "Pinte esse sentimento. A incerteza, a pressão, o desejo de se libertar. Tudo isso é válido, tudo merece ser expresso." Antes que Mariana pudesse responder, Renata irrompeu no estúdio, agitando um folheto excitadamente. "Júlia, você não vai acreditar nisso. A Galeria Jovem Moderna no centro quer apresentar artistas emergentes para sua mostra de primavera. E a senhora Rodrigues já enviou seu portfólio." "O quê?" O coração de Júlia pulou uma batida. A Galeria Jovem Moderna era um dos locais mais prestigiados de São Paulo para jovens artistas.
Apenas ser considerada para uma mostra já era uma honra. Eles querem ver mais do seu trabalho, Renata continuou sem fôlego. Especialmente suas peças mais recentes sobre transformação. A senhora Rodrigues diz que é uma oportunidade incrível. Mariana ficou quieta, reunindo seus materiais. Eu deveria ir, ela disse, mas Júlia segurou seu braço. Fique, Júlia insistiu. Eu poderia usar outro par de olhos. Vocês duas, me ajudem a escolher quais peças enviar? A hora seguinte foi passada, espalhando os trabalhos recentes de Júlia pelo chão do estúdio, criando uma galeria improvisada. Cada pintura contava parte de sua história. A fênix se erguendo, a ponte entre dois mundos, as mãos alcançando através da escuridão em direção à luz. Esta, Mariana disse de repente, apontando para uma peça que Júlia quase havia esquecido. Mostrava um grupo de crianças de múltiplos backgrounds, seus rostos refletindo diferentes emoções, mas suas mãos todas entrelaçadas. É poderosa porque é verdadeira. Estamos todos conectados, mesmo quando fingimos que não estamos. Eu concordo, disse uma nova voz da porta. Elas se viraram para encontrar Beatriz Mendes, esposa de Ricardo, observando com apreciação. Desculpem interromper. Tiago esqueceu seu livro de matemática e pensei que poderia encontrar Júlia aqui. Beatriz se moveu pelo estúdio, estudando cada peça com genuíno interesse. Seu background em curadoria de museus dava peso particular à sua opinião. Estas são notáveis, Júlia. Você se desenvolveu tanto em tão pouco tempo? Obrigada, Júlia respondeu de repente tímida. Eu tenho boas professoras. Ela olhou para Mariana e Renata, incluindo-as no agradecimento. O olhar de Beatriz se demorou na pintura das mãos entrelaçadas. Você sabe, o gala anual da Fundação está chegando. Normalmente apresentamos artistas locais que representam nossa missão de transformação comunitária. Você consideraria expor alguns de seus trabalhos? A oferta tirou o fôlego de Júlia. O gala da Fundação Mendes era um dos principais eventos sociais de São Paulo, frequentado pelas pessoas mais influentes da cidade. Mas isso é daqui a 2 semanas, Júlia gaguejou. E a submissão para o concurso Portinari é na semana que vem. E agora a mostra da galeria. Você consegue, Mariana disse firmemente, surpreendendo a todos. Nós vamos ajudar. Certo, Renata? Absolutamente. Renata concordou entusiasticamente. Podemos nos revezar ajudando você a organizar, catalogar suas peças, o que você precisar. Júlia olhou ao redor do estúdio, para o sorriso encorajador de Beatriz, o entusiasmo ilimitado de Renata e a nova sinceridade de Mariana, e sentiu uma certeza calorosa se instalar sobre ela. Era disso que sua arte sempre tinha sido: unir pessoas, derrubar muros, mostrar que a transformação era possível. Tudo bem, ela disse, endireitando os ombros, mas eu quero criar algo novo para o gala. Algo que mostre não apenas minha transformação, mas como todos nós mudamos uns aos outros. Enquanto elas começavam a planejar, o celular de Júlia acendeu com uma mensagem de sua mãe. Filha, notícia maravilhosa. O centro comunitário me ofereceu um emprego de meio período como defensora de pacientes. Júlia compartilhou a notícia com as outras, seu coração cheio. A recuperação de Clara lhe dera um novo propósito, usando sua experiência para ajudar outras famílias a navegar pelo sistema de saúde. Sua mãe é incrível, Beatriz disse calorosamente. Ela já está mudando vidas, assim como você. Mais tarde naquela noite, enquanto Júlia adicionava os toques finais à sua submissão para o Portinari, ela percebeu algo importante. A arte não era mais apenas sobre expressar sua própria jornada. Era sobre criar espaços onde outros pudessem reconhecer suas próprias histórias, seu próprio potencial de transformação. Mariana ficou para trás depois que Renata saiu, olhando para sua paisagem abandonada. Com súbita determinação, ela virou a tela e começou novamente, desta vez pintando não o que ela achava que deveria, mas o que ela sentia que precisava. A sede da Fundação Mendes fervilhava de atividade, enquanto os preparativos para o gala anual chegavam às etapas finais. Júlia estava no salão de festas, cercada por suas obras de arte, sendo cuidadosamente instaladas por curadores profissionais.
Cada peça havia sido selecionada para contar uma história de transformação, esperança e comunidade, temas que se tornaram cada vez mais importantes para ela nos últimos meses. A iluminação precisa ser ajustada na peça central, Beatriz direcionou, seu olhar experiente captando detalhes que outros poderiam perder. Queremos enfatizar a transição da sombra para a luz. A peça central era o trabalho mais ambicioso de Júlia até agora. Uma pintura em grande escala que retratava o horizonte de São Paulo, se transformando da escuridão para o amanhecer, com inúmeras pequenas cenas de bondade cotidiana e conexão entrelaçadas por toda parte. Ela havia trabalhado incansavelmente nisso, muitas vezes ficando até tarde no estúdio da escola, determinada a criar algo digno da oportunidade que lhe fora dada. Júlia! A voz de Tiago ecoou pelo salão enquanto ele corria, seguido por seu pai. Olha o que eu fiz para a sua exposição! Ele orgulhosamente segurou uma placa desenhada à mão que dizia Júlia Santos, Artista da Esperança, em letras cuidadosamente formadas, decorada com designs coloridos ao redor da borda. Está perfeito, pequeno. Júlia sorriu ajoelhando-se para examinar seu trabalho. Você está se tornando um artista e tanto. Ricardo observou a interação com satisfação calorosa, mas sua expressão mudou quando Eduardo Almeida entrou no salão, parecendo preocupado. Ricardo, precisamos conversar. Eduardo disse baixinho. Houve alguma resistência de certos membros do conselho sobre amanhã à noite. Eles acham que apresentar o trabalho de uma estudante de forma tão proeminente pode minar a credibilidade da fundação. Júlia fingiu não ouvir enquanto continuava discutindo arte com Tiago, mas seu coração se apertou. Apesar de seu progresso, ainda havia aqueles que a viam como uma intrusa, um caso de caridade que não pertencia ao mundo deles. A decisão é final, Eduardo. Ricardo respondeu firmemente. O trabalho de Júlia incorpora tudo o que esta fundação representa. Se alguns membros do conselho não conseguem ver isso, talvez devessem questionar sua própria compreensão de nossa missão. Beatriz, ouvindo a troca, interveio suavemente. Júlia, por que você e Tiago não me ajudam a revisar a ordem de apresentação de suas peças? Queremos garantir que o fluxo narrativo esteja perfeito. Enquanto eles se afastavam, Mariana apareceu na entrada do salão, parecendo incomumente nervosa. Júlia, você tem um minuto? As duas garotas se afastaram para um canto quieto, onde Mariana pegou seu telefone. Eu sei que você tem estado tão ocupada com os preparativos do gala que não teve tempo de verificar seus e-mails. Os resultados do Prêmio de Arte Jovem Portinari saíram esta manhã. A respiração de Júlia ficou presa. Com tudo acontecendo, ela quase havia esquecido da competição. Eles anunciaram os vencedores? A expressão séria de Mariana se transformou em um sorriso genuíno. Você é uma das finalistas, a mais jovem na história da competição. Eles querem apresentar sua peça na exposição anual no mês que vem. A notícia atingiu Júlia como uma onda de luz solar quente. Ela havia esperado, é claro, mas nunca realmente acreditou que poderia alcançar tanto em tão pouco tempo. Antes que ela pudesse responder, sentiu uma mão gentil em seu ombro. Filha, Clara estava lá, parecendo mais saudável e feliz do que estivera em anos. Ela havia acabado de terminar seu turno no centro comunitário e veio direto para a fundação. Ouvi as boas notícias. Estou tão orgulhosa de você. Mãe e filha se abraçaram, ambas lembrando de dias mais sombrios quando sua única galeria era um caderno de desenhos gasto e seu único público era uma a outra. Agora, Clara trabalhava ajudando outros a navegar pelo sistema de saúde, enquanto a arte de Júlia estava prestes a ser exibida em um dos locais mais prestigiados de São Paulo. Senhora Santos, Mariana disse formalmente, quero me desculpar por como me comportei quando Júlia chegou pela primeira vez ao Colégio São Paulo. Eu estava errada. O sorriso de Clara era caloroso e perdoador. O passado é passado, querida. O que importa é quem escolhemos ser hoje. O momento delas foi interrompido por Renata correndo, carregando sacolas de roupas. Consulta de moda de emergência necessária. Trouxe opções para amanhã à noite. Júlia, você tem que estar perfeita para a sua estreia. A hora seguinte foi passada em um caos alegre, enquanto as meninas experimentavam vestidos, compartilhavam opiniões e se ajudavam a preparar para o evento que se aproximava.
Até Mariana se soltou, rindo genuinamente das imitações dramáticas de passarela de Renata. Enquanto isso, no escritório de Ricardo, no andar de cima, uma conversa mais séria estava acontecendo. Eduardo Almeida estava sentado do outro lado dele, parecendo desconfortável. Há algo mais que você deveria saber, Eduardo disse. Alguns dos membros dissidentes do conselho, eles estiveram investigando o status de imigração de Clara Santos diante de sua doença. A expressão de Ricardo endureceu. Isso é passar dos limites, Eduardo. Eu concordo. É por isso que estou te contando. Qualquer coisa que eles encontrem, você deve estar preparado. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, lançando longas sombras através das janelas da fundação, Júlia adicionou um toque final ao layout de sua exposição. Um pequeno esboço que ela havia feito naquele dia fatídico na Praça da Sé, momentos antes de salvar Tiago. Ele mostrava uma criança perseguindo um balão, congelada naquele precioso momento, antes de tudo mudar. Às vezes, os menores momentos têm o maior impacto, ela murmurou, lembrando-se de suas próprias palavras do que parecia uma vida atrás. O salão gradualmente se esvaziou, à medida que todos saíam para se preparar para o grande evento do dia seguinte. Júlia ficou para trás, olhando para seu trabalho na luz que se apagava. Cada peça contava parte de sua história, mas juntas elas contavam algo maior, uma história sobre como a esperança poderia transformar não apenas uma vida, mas uma comunidade inteira. O gala anual da Fundação Mendes transformou o normalmente austero salão de festas em um país das maravilhas cintilante. Lustres de cristal lançavam uma luz suave sobre elegantes mesas postas, enquanto a arte de Júlia criava um pano de fundo deslumbrante que parecia contar 1000 histórias de uma só vez. Vestida com um vestido azul meia-noite, emprestado da coleção pessoal de Beatriz, Júlia mal se reconhecia nos espelhos que revestiam o hall de entrada. "Você está linda, minha filha", Clara disse, ajustando o cabelo da filha com dedos trêmulos. Ela usava um vestido preto simples, mas elegante, sua saúde recuperada evidente em sua aparência radiante. Como uma verdadeira artista. "Mãe", Júlia sussurrou, segurando a mão de sua mãe. "Estou nervosa. E se eles não entenderem meu trabalho? Então eles precisam olhar com mais atenção." Mariana interveio, aparecendo ao lado delas em um vestido vermelho. "Sua arte fala a verdade. Nem todos estão prontos para ouvi-la, mas isso não a torna menos poderosa." O salão começou a se encher com a elite de São Paulo. Líderes empresariais, políticos, filantropos e luminares do mundo da arte. Júlia observava enquanto Ricardo e Beatriz recebiam graciosamente seus convidados, direcionando-os para ver as obras de arte expostas ao redor do salão. Tiago, elegante em seu pequeno terno, orgulhosamente ficava ao lado de sua peça favorita, a pintura central de Júlia, pronto para compartilhar sua interpretação com qualquer um que quisesse ouvir. "Senhorita Santos", uma mulher de aparência distinta se aproximou, apresentando-se como a curadora da Galeria Jovem Moderna. "Seu trabalho é extraordinário. A maneira como você mistura a narrativa pessoal com temas universais. Gostaríamos de discutir uma possível exposição solo." Enquanto Júlia se envolvia em uma conversa com a curadora, ela notou Eduardo Almeida em uma discussão profunda com vários membros do conselho, perto da entrada. Suas expressões eram sérias, e eles continuavam olhando em sua direção. Ricardo se juntou a eles, seu sorriso caloroso habitual substituído por uma expressão de preocupação. Renata apareceu ao lado de Júlia, sentindo sua distração. "Ei, esta é a sua noite. Não deixe nada ofuscar sua luz." "Júlia", Tiago chamou excitadamente, puxando-a para um grupo de convidados. "Eles querem ouvir sobre sua pintura da Fênix." Durante a hora seguinte, Júlia se viu envolvida em conversas sobre sua arte, sua inspiração e sua jornada. Muitos convidados ficaram emocionados até as lágrimas com a história por trás de seu trabalho, especialmente quando perceberam que o pequeno esboço de uma criança perseguindo um balão, o momento que mudou tudo, estava exposto em uma simples moldura perto da entrada. Clara havia se envolvido em uma conversa com vários líderes comunitários interessados em expandir o programa de defesa de pacientes que ela ajudara a desenvolver.
Seu calor natural e desejo genuíno de ajudar os outros já haviam tornado seu programa um sucesso, ajudando inúmeras famílias a navegar pelo complexo sistema de saúde. A noite parecia estar indo perfeitamente, até que Júlia ouviu um fragmento de conversa que fez seu sangue gelar. O talento da garota é inegável, um membro do conselho estava dizendo a Eduardo Almeida, mas a situação da mãe poderia criar sérias complicações legais para a fundação. As vidas delas não são uma complicação legal, a voz de Mariana cortou bruscamente. Ela estava passando e parou, erguendo-se em toda a sua altura. Elas são seres humanos que enriqueceram nossa comunidade. Júlia sentiu a sala girar levemente. Ela sempre soube que poderia haver perguntas sobre seu passado, sobre os anos antes da doença de sua mãe, mas esperava que sua nova vida se sustentasse por seus próprios méritos. A voz de Ricardo se ergueu acima dos murmúrios. Posso ter a atenção de todos, por favor? A sala ficou em silêncio enquanto ele tomava o centro do palco. Beatriz se juntou a ele, junto com Tiago, que alcançou a mão de Júlia e a puxou para a frente. Esta noite celebramos não apenas a realização artística, mas a própria essência do que a Fundação Mendes representa. Ricardo começou. Transformação, esperança. O poder da comunidade de elevar uns aos outros. Alguns de vocês podem ter ouvido sussurros sobre o passado de Júlia e Clara Santos. Deixe-me ser claro sobre algo. Ele fez uma pausa, fazendo contato visual com cada membro do conselho por sua vez. 25 anos atrás eu estava sem teto nestas mesmas ruas. Minha documentação era questionável. Meu futuro parecia inexistente. Então um homem chamado José Oliveira apostou em mim. Ele não pediu documentos ou prova de status. Ele viu um ser humano necessitado e agiu com compaixão. Um suspiro percorreu a multidão enquanto Ricardo continuava. Hoje, eu aprendi algo notável. Clara Santos trabalhou para a empresa de limpeza de José Oliveira 15 anos atrás, antes dele se aposentar. O mesmo homem que salvou minha vida também proporcionou a Clara seu primeiro emprego em São Paulo. O círculo de bondade continua. Júlia olhou para Ricardo com espanto. Ela nunca soube que essa conexão existia. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas ao se lembrar do homem gentil que lhe dera uma chance quando ninguém mais o faria. Além disso, Ricardo anunciou sua voz firme. Estou anunciando uma nova iniciativa esta noite. A Fundação Mendes fará parceria com grupos de defesa de imigrantes para fornecer assistência jurídica a famílias trabalhadoras que buscam garantir seu status. O programa de defesa de pacientes de Clara Santos será expandido para ajudar mais famílias a acessar cuidados de saúde. E estabeleceremos um novo programa de educação artística, inspirado na jornada de Júlia, para nutrir jovens talentos em comunidades carentes. O salão irrompeu em aplausos. O pai de Mariana, Eduardo Almeida, foi o primeiro a dar um passo à frente. Eu proponho aprovar essas iniciativas imediatamente, ele disse, sua voz ecoando pela sala. Minha filha me ajudou a ver que nossa responsabilidade se estende além da mera caridade para a verdadeira construção da comunidade. Enquanto a multidão zumbia de excitação, Júlia sentiu um toque suave em seu ombro. Ela se virou para encontrar um homem idoso abrindo caminho pela multidão, apoiando-se em uma bengala. Júlia Santos, ele disse com um sorriso caloroso. Sou José Oliveira. Ricardo me contou sobre você, e eu tive que vir ver por mim mesmo. Sua arte me lembra que cada ato de bondade cria ondulações que talvez nunca entendamos completamente. Na manhã após o gala, Júlia estava sentada na quietude do estúdio de arte do Colégio São Paulo, adicionando os toques finais à sua submissão para o Prêmio de Arte Jovem Portinari. A luz do sol da manhã entrava pelas janelas, capturando a tinta fresca em sua tela e fazendo-a brilhar, mas sua mente ainda estava processando os eventos da noite anterior. Eu sabia que te encontraria aqui, disse uma voz familiar. José Oliveira entrou no estúdio, movendo-se cuidadosamente com sua bengala. Ricardo havia mencionado que o ex-empreiteiro queria ver o espaço de trabalho de Júlia. O estúdio de um artista te diz tanto sobre eles quanto sua arte. Júlia pousou seu pincel, estudando o homem que havia involuntariamente conectado tantos fios de suas histórias. Embora idoso agora,
Seus olhos mantinham a mesma bondade que uma vez dera tanto a Ricardo, quanto a sua mãe suas primeiras chances de uma vida melhor. Senhor Oliveira, ela começou, eu não sei como agradecer pelo que o senhor fez pela minha mãe, mesmo que o senhor possa não se lembrar. Clara Santos, ele interrompeu com um sorriso caloroso. Claro que me lembro dela. Ela era uma das minhas trabalhadoras mais dedicadas. Sempre ficava até tarde para garantir que tudo estivesse perfeito, assim como você com sua arte. Antes que Júlia pudesse responder, a porta do estúdio se abriu quando Renata entrou correndo, agitando um jornal. Júlia, você viu isso? Ela parou ao ver José. Oh, desculpe, não queria interromper. Nenhuma interrupção, José disse gentilmente. Boas notícias nunca devem esperar. Renata entregou o jornal a Júlia. Na primeira página da seção de artes, havia uma foto do gala, mostrando Júlia em pé entre sua pintura central e o anúncio da nova iniciativa de Ricardo. A manchete dizia: Arte, Esperança e Transformação. Fundação Mendes abre novos caminhos. O artigo menciona sua próxima exposição solo na Galeria Jovem Moderna, Renata disse excitadamente. E já há uma lista de espera para seu programa de educação artística. O programa havia sido o anúncio surpresa de Ricardo no gala. Uma série de workshops de arte gratuitos para jovens carentes, com Júlia ajudando a desenhar o currículo. Era mais do que ela poderia ter imaginado, quando estava desenhando em pedaços de papel na Praça da Sé. Mariana apareceu na porta, parecendo incomumente hesitante. Meu pai queria que eu te entregasse isso, ela disse, estendendo um envelope. É a documentação oficial do apoio unânime do Conselho para todas as novas iniciativas de Ricardo, incluindo o caso da sua família. Júlia pegou o envelope com mãos trêmulas. Após as revelações da noite anterior, Eduardo Almeida havia liderado a iniciativa para garantir que a Fundação apoiaria não apenas a família Santos, mas outras famílias em situações semelhantes. Ele também queria que eu te dissesse que você ensinou a todos nós algo importante sobre privilégio e responsabilidade. Mariana acrescentou suavemente. Especialmente a mim. José observou a interação com olhos conhecedores. Às vezes, os melhores professores são aqueles que nunca pretenderam ensinar, ele observou. Eles simplesmente vivem sua verdade tão completamente que outros não podem deixar de aprender com ela. A porta do estúdio se abriu novamente quando Clara entrou, vestida profissionalmente para seu trabalho no centro comunitário. O programa de defesa de pacientes que ela ajudara a desenvolver estava sendo expandido para atender mais famílias, com Clara assumindo um papel de liderança. Mãe, Júlia exclamou, pensei que você tivesse reuniões a manhã toda. Eu tinha, filha, mas Ricardo ligou. Eles querem apresentar seu programa de educação artística na televisão local e ele achou que você gostaria que sua família estivesse lá para a entrevista. Os olhos de Júlia se arregalaram. Televisão, mas eu não sou... Quer dizer, eu nunca... Você enfrentou um salão inteiro da elite de São Paulo, Renata lembrou. Você pode lidar com uma pequena entrevista de TV. E todos nós estaremos lá para te apoiar, Mariana acrescentou. É isso que os amigos fazem, certo? A palavra amigos pairou no ar, uma lembrança de quão longe todos eles haviam chegado. Júlia olhou ao redor do estúdio, para o sorriso gentil de José, o entusiasmo ilimitado de Renata, a nova humildade de Mariana e o olhar orgulhoso de sua mãe. Cada pessoa representava um fio diferente na tapeçaria de transformação que se tornara sua vida. Senhor Oliveira, ela disse de repente, o senhor gostaria de ver minha última peça? É sobre conexões, como atos únicos de bondade podem reverberar através do tempo e mudar não apenas uma vida, mas muitas. Enquanto ela revelava a pintura, Clara ofegou suavemente. A obra de arte mostrava uma série de mãos passando uma luz de uma para a outra, cada mão diferente, mas conectada pelo brilho quente que compartilhavam. No fundo, detalhes sutis contavam as histórias de todos os presentes, os canteiros de obras de Ricardo se transformando em centros comunitários, o trabalho de defesa de pacientes de Clara, a jornada de Mariana do preconceito à compreensão e a própria transformação de Júlia de artista de rua a farol de esperança. Você capturou perfeitamente, José disse, sua voz carregada de emoção.
Isso é o que eu sempre acreditei, que quando ajudamos outros a se erguerem, todos nós nos erguemos juntos. Júlia, Clara disse suavemente, você se lembra do que me disse naquele dia na Praça da Sé, quando estava preocupada em aceitar a ajuda de Ricardo? Júlia assentiu, lembrando-se de seu medo e incerteza. Eu disse que tinha medo de deixar nossa vida antiga para trás, de me tornar alguém diferente. E agora? Júlia olhou para sua pintura, depois para as pessoas ao seu redor. Agora, eu entendo que não deixamos nossos antigos eus para trás quando nos transformamos. Nós construímos sobre eles como camadas de tinta em uma tela. Cada experiência, cada luta, cada ato de bondade, todos se tornam parte de quem somos. Um ano depois, a Praça da Sé florescia no calor de uma manhã de primavera perfeita. O carrinho de flores ainda estava em seu lugar familiar, mas agora o Sr. Silva tinha companhia. Um cavalete montado ao lado de suas rosas, onde jovens artistas se revezavam compartilhando suas histórias através da arte. Júlia estava diante de um grupo de crianças, suas mãos animadas, enquanto demonstrava técnicas de sombreamento. O programa de educação artística havia florescido além das expectativas de qualquer um, trazendo criatividade e esperança para cantos de São Paulo que há muito haviam sido negligenciados. Lembrem-se, ela disse a seus jovens alunos, cada desenho conta uma história, sua história. E cada história importa. Entre as crianças estava Tiago, agora um ano mais velho e sério sobre sua arte. Ele se tornara um frequentador regular das oficinas de fim de semana, orgulhoso de aprender com a pessoa que ainda chamava de sua heroína. Ao lado dele estava Maria, uma jovem menina do antigo bairro de Júlia que mostrava um talento notável com aquarelas. Assim como você fez, Júlia? Maria perguntou, seus olhos brilhando de admiração. Desenhando na praça antes de tudo mudar? Júlia sorriu, lembrando-se daqueles dias que pareciam ao mesmo tempo ontem e uma vida atrás. Sim, mas a coisa mais importante que aprendi é que a mudança não é algo que acontece conosco, é algo que criamos juntos. Em um banco próximo, Clara estava sentada com Beatriz Mendes, discutindo planos para a mais recente iniciativa da Fundação. O programa de defesa de pacientes se tornara um modelo para outras cidades. E Clara recentemente fora convidada para falar em uma conferência nacional de saúde. Sua jornada de faxineira, a líder comunitária, havia inspirado incontáveis outras pessoas. O novo centro de apoio familiar abre no mês que vem, Clara estava dizendo, sua confiança muito distante da mulher assustada que ela já fora. Poderemos ajudar o dobro de famílias a navegar pelo sistema. Graças à sua orientação, Beatriz respondeu calorosamente. Você nos mostrou como transformar desafio em oportunidade. Ricardo se aproximou do banco delas, acompanhado por José Oliveira e, surpreendentemente, Eduardo Almeida. Os três homens haviam se tornado uma equipe improvável, mas eficaz, combinando suas diferentes perspectivas para criar mudanças reais na comunidade. O Conselho de Zoneamento aprovou nossa proposta, Ricardo anunciou. O antigo distrito de Armazéns será transformado em moradias acessíveis e espaços comunitários, incluindo um centro de arte dedicado, com uma galeria permanente para jovens artistas. Eduardo acrescentou, olhando significativamente para Júlia. Seu sucesso abriu nossos olhos para o talento que estávamos negligenciando. José se apoiou em sua bengala, observando Júlia com seus alunos. É incrível como a vida se move em círculos, ele refletiu. Anos atrás ajudei um jovem que me lembrava de mim mesmo. Agora ele ajudou uma jovem que o lembra de si mesmo, e ela está ajudando outros que a lembram de si mesma. Renata chegou carregando uma pilha de folhetos frescos para o próximo Festival de Arte Juvenil, enquanto Mariana vinha atrás com uma abraçada de materiais de arte que ela havia doado para o programa. As duas garotas se tornaram apoiadoras firmes e amigas de Júlia, suas próprias vidas transformadas por seu papel na jornada dela. As inscrições para as oficinas do mês que vem já estão lotadas, Renata anunciou animadamente. Talvez precisemos adicionar mais sessões. Posso ajudar com isso, Mariana ofereceu. Sua própria arte havia evoluído dramaticamente ao longo do último ano, passando de peças tecnicamente perfeitas,
mas emocionalmente distantes, para expressões profundamente pessoais de crescimento e mudança. À medida que a manhã avançava, mais pessoas se reuniam na praça. Algumas eram famílias que Júlia e Clara haviam ajudado através de seus respectivos programas. Outras eram entusiastas da arte que haviam acompanhado a ascensão de Júlia na cena artística local. Muitas eram simplesmente transeuntes, atraídos pela atmosfera de criatividade e comunidade que agora definia este canto da Praça da Sé. Júlia tirou um momento para dar um passo atrás, observando seus alunos trabalharem em seus projetos. Ela avistou sua obra mais recente, recentemente instalada na coleção permanente da Galeria Jovem Moderna. Um tríptico mostrando 3 cenas: passado, presente e futuro. O painel do passado mostrava uma pequena menina desenhando nas ruas. O presente retratava mãos unidas em apoio e amizade. E o futuro? O futuro mostrava uma comunidade transformada pela arte, esperança e conexão. Dona Júlia? Maria puxou sua manga. Pode me ajudar com uma coisa? Claro, Júlia respondeu, ajoelhando-se ao lado do cavalete da jovem. No que você está trabalhando? Quero desenhar minha história, Maria disse seriamente. Como você fez? Mas não sei por onde começar. Júlia sorriu, lembrando-se de sua própria incerteza quando começou a compartilhar sua história através da arte. Comece com o que você sente, ela aconselhou. O resto virá naturalmente. Enquanto ajudava Maria a misturar cores para sua pintura, Júlia sentiu a brisa quente da primavera trazer o aroma das rosas do Sr. Silva. Ela pensou em todas as mudanças que a trouxeram a este momento. Salvar Tiago, a intervenção de Ricardo, a recuperação de sua mãe, a revelação no gala e incontáveis pequenos momentos de bondade e crescimento entre eles. Mas talvez a maior mudança fosse em como ela via a si mesma. Ela não era mais simplesmente uma menina das ruas que teve sorte. Ela era uma artista, uma professora, uma amiga, uma filha e um farol de esperança para outros. Sua história havia se tornado parte de uma narrativa maior de transformação, provando que quando uma vida muda, ela cria ondulações que tocam inúmeras outras. O sol da manhã subia mais alto sobre São Paulo, lançando sua luz calorosa sobre a praça. Sobre Clara e Beatriz, planejando novas formas de ajudar sua comunidade. Sobre Ricardo, José e Eduardo, discutindo projetos futuros. Sobre Renata e Mariana apoiando jovens artistas. Sobre Tiago ensinando outra criança a desenhar nuvens. Sobre o Sr. Silva distribuindo rosas para inspirar novas pinturas. E sobre a própria Júlia, de pé no mesmo lugar onde sua jornada de transformação havia começado. Em seu bolso, ela carregava a carta de aceitação do prestigioso programa de verão do Instituto de Arte, não como aluna desta vez, mas como assistente de ensino. A vida realmente havia completado um círculo, mas o círculo continuava se expandindo, alcançando mais histórias, mais sonhos, mais possibilidades. Cada história importa. Júlia sussurrou novamente, observando Maria começar sua pintura com pinceladas confiantes. E cada história continua.